Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 997 de 29 de abril de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest, com oferecimento do Google Security. Pesquisadores da Wiz divulgaram ontem os detalhes de uma vulnerabilidade crítica no GitHub que permite que qualquer usuário autenticado execute comandos arbitrários nos servidores de back-end da plataforma com um único comando git push. A falha, catalogada como CVE 2026-3854 com CVSS 8.7, é uma injeção de comandos no protocolo interno do GitHub. Para entender o problema, é preciso saber que quando alguém faz um git push, ou seja, envia código para o repositório, o GitHub passa informações sobre essa operação entre seus serviços internos por meio de um cabeçalho chamado xstat. O problema é que os valores fornecidos pelo usuário nessa operação não eram devidamente validados antes de serem incluídos nesse cabeçalho, permitindo que um atacante injetasse campos adicionais com comandos arbitrários. O GitHub recebeu o reporte no dia 4 de março, validou a falha e corrigiu no github.com em menos de 2 horas. Uma investigação forense conduzida pela empresa confirmou que não houve exploração antes da correção. No github.com e no GitHub Enterprise Cloud não é necessária nenhuma ação. Já quem utiliza o GitHub Enterprise Server, que é a versão instalada nas próprias dependências do cliente, precisa atualizar imediatamente para as versões corrigidas. O alerta é sério. Segundo dados da própria Wiz, no momento da divulgação, 88% das instâncias do GitHub Enterprise Server ainda não haviam aplicado o patch. A exploração bem-sucedida dessa vulnerabilidade daria a um atacante controle total sobre a instância, com acesso de leitura e escrita ao sistema de arquivos, visibilidade sobre as configurações internas dos serviços e, no caso do github.com, acesso aos repositórios de outros usuários e organizações hospedadas no mesmo nó de armazenamento. Um detalhe relevante dessa descoberta é que a falha foi encontrada com auxílio de inteligência artificial aplicada à engenharia reversa de binários compilados. A Wiz usou uma ferramenta chamada IDA-MCP para reconstruir automaticamente os protocolos internos do GitHub a partir de binários sem código-fonte disponível, uma abordagem que seria inviável manualmente dentro de um prazo razoável. Esse caso marca uma mudança significativa na metodologia de pesquisa de vulnerabilidades em sistemas opacos e proprietários. E para fechar, a Checkpoint publicou uma análise sobre o ransomware Vect, que revela uma situação inusitada. O grupo criou um ransomware que na prática funciona como um wiper. Ou seja, o malware acaba destruindo os dados de forma irreversível sem que desenvolvedores da ameaça realmente quisessem isso. O Vect 2.0, escrito em C++ e com variantes para Windows, Linux e ESXi, possui um erro crítico na implementação da criptografia. O problema está na forma como o malware gerencia as chaves numéricas chamadas nonces, que são necessárias para reverter a cifragem. Para arquivos menores que 128K, o processo funciona corretamente, mas para arquivos maiores, que é justamente o caso de praticamente todos os arquivos corporativos relevantes, como bancos de dados, discos virtuais, documentos e backups, o malware descarta 3 dos 4 nonces necessários para a recuperação, tornando 3/4 do conteúdo de cada arquivo irrecuperável, inclusive pelo próprio atacante, que não consegue oferecer uma ferramenta de decifragem funcional mesmo após o recebimento do resgate. Pagar não adianta, os dados simplesmente não existem mais. O grupo opera desde dezembro do ano passado como um ransomware como serviço e firmou parceria com o Team PCP, o ator por trás dos ataques de supply chain que vem acontecendo desde o final de fevereiro. O Vect já listou 25 vítimas no seu site de vazamentos. A Checkpoint concluiu que os autores, apesar de conhecerem o repertório de um ransomware profissional, claramente não tiveram habilidade técnica para implementá-lo corretamente. Ainda assim, o grupo segue ativo. E é isso por hoje. Eu queria agradecer demais a todo mundo que apareceu no webinar que a gente fez ontem. Foi muito legal. Eu gostei muito de fazer mais essa apresentação para vocês. Beleza? É isso. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia.
Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. A gente está chegando no episódio 1000 do Cyber Morning Call e eu gostaria de fazer uma coisa legal quando a gente atingir essa marca. Eu queria saber se você tem alguma história com esse podcast, se você tem alguma história com o Cyber Morning Call, se ele te ajudou a proteger seu ambiente, a estudar alguma coisa, a conseguir um emprego, sei lá. Qualquer história vale e as melhores serão lidas por mim no material especial que a gente está bolando por aqui. Então, se você tem algo a dizer sobre o Cyber Morning Call, essa é a hora. Manda a sua história nos comentários do Spotify, caso você ouça esse podcast por lá, ou por e-mail para mim, cabral@tempest.com.br. Tchau!